Bom dia, paz do Senhor. Você sabe o que é o texto e o contexto? Então, eu vejo muitas dúvidas principalmente sobre a doutrina do usos e costumes, baseado em cima de textos bíblicos, né? Eu fui criada debaixo de doutrinas de uso e costume, até chegar um tempo que você vai pesquisando, procurando saber, e a gente aprendeu que a gente precisa ler o texto e também ler o contexto. E eu vejo muitas pessoas debatendo sobre Isaías 3, né? Mas eles pegam o texto e já bem lá na frente. E o certo é, quando você for ler um texto, você tem que começar lá do começo para você entender o contexto daquela passagem, o que aquele texto está querendo dizer. Então você nunca pode pegar um versículo isolado e basear. Por exemplo, eu vejo muitos debates, muitas pessoas criando doutrinas em cima de Isaías 3,16, que diz que assim diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, têm horários impudentes, e por aí vai. E aqui vem falando que naquele dia o Senhor tirará as suas presilhas, os braceletes, os pendentes, tudo aquilo que era de vaidade que as mulheres usavam, o Senhor naquele dia tirar. Então eles pegam esse texto, mas eles não pegam o contexto. O que é o contexto? O Senhor está falando, você começa do primeiro versículo de Isaías 3, no 3 diz assim, o primeiro versículo do 3, porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém, olha o que diz, porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão, o cajado, todo o sustento, o pão, todo o sustento de pão e toda sede de água, o valente e o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho. O Senhor está dando uma ordem para o profeta, dizer para Israel que naquele dia o Senhor ia tirar deles o sustento do pão, eles iam passar fome, eles iam passar sede, o Senhor ia tirar o valente, o profeta, Israel ia ficar desprotegida, porque eles estavam pecando contra o Senhor. Não era um versículo baseado só sobre as mulheres, porque as mulheres da corte naquela época, aquelas mulheres que tinham muito dinheiro, elas andavam com o nariz em pé, porque estavam todas cobertas com as suas joias, com o seu perfume, com as suas roupas, e o povo estava pecando, né, desagradando o Senhor. Você entende agora que você não pode pegar um versículo isolado e criar uma doutrina de uso e costume em cima dele. Você tem que ir lá no começo. E qual era o contexto aqui? Israel estava debaixo de desobediência, e o Senhor estava profetizando que Israel ia entrar em uma fase de calamidade total para todos, não era só para as mulheres. Deus ia tirar o ancião, e o Senhor fala aqui mais, que no lugar de governador, o Senhor ia dar crianças para governar. Entendeu? No lugar dos príncipes, Deus ia colocar jovens. Imagina uma nação sendo conduzida por criança. Ia ser uma bagunça. Aí lá na frente o Senhor vai chamar a atenção das mulheres. Então, gente, a gente precisa pegar o texto todinho, ler ele, ir lá, procurar saber o contexto. E aí você desprende debaixo dessas doutrinas, igual eu fui criada. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ler o texto, o contexto, procurar saber, para a gente não ficar preso e nem levando para frente coisas que a gente não estudou, a gente não sabe. Então a gente precisa ter conhecimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí a Bíblia não pode se contradizer. Aí Deus fala, como aqui em Isaías, que naquele dia o Senhor ia tirar, né, essas coisas. Lá em Ezequiel o Senhor fala que Deus ia dar essas coisas para Israel. O Senhor fala para o profeta Ezequiel, profetiza que eu peguei Israel como uma menina que surge de sangue, lavei, limpei, dei vestes, dei pendente, dei pulseira, dei vestidos resplandecentes, linho fino, eu dei bracelete, tudo para mostrar que Israel era importante para mim, porque naquela época quem usava essas coisas, esses adereços, o anel, pulseira, tudo de ouro, eram pessoas importantes. E o Senhor está mostrando aqui para Deus provar que eles eram importantes, Deus ia dar tudo isso para eles. Tá entendendo, gente? Então por isso que a gente precisa ler o texto, o contexto, porque você vai lá na história e vai começar lá do começo para entender, porque você pega um versículo isolado, né? Como lá a gente foi proibido de cortar o cabelo porque o apóstolo Paulo falou que as mulheres tinham que cobrir a cabeça, era desonroso.
Só que Paulo não proíbe as mulheres de cortar cabelo. Naquela época, as prostitutas, as sacerdotisas que faziam cultos, né, as suas divindades lá, elas raspavam a cabeça ou deixavam o cabelo à mostra, e era proibido para as mulheres deixar o cabelo à mostra. A mulher casada só podia tirar o cabelo para o marido ver. Então Paulo queria trazer para a sua igreja local umas regras para que não houvesse disputa entre as mulheres criticando, provocando as outras por causa do cabelo. Entendeu? Olha o contexto, tá vendo? Importante. Então, gente, eu queria que o vídeo ficasse bem curtinho, mas não dá, é muita coisa para tentar explicar para vocês. Então, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, e nós perecemos porque nós vamos naquilo que as pessoas falam e não pesquisamos. Então, você precisa ir na história e procurar conhecer o contexto daquilo. Tá? Então, e sair debaixo de doutrinas de homens baseado naquilo que eles leem. Eu fui criada ouvindo que Deus matou Jezabel só porque ela pintou os olhos, e não tem nada a ver. Aquilo foi um detalhe que Jezabel fez para seduzir Jeú, porque Jeú estava chegando, e naquele momento, quando ele estava chegando, ela pintou os olhos e foi. Mas Jezabel era uma mulher terrível. Gente, a gente não sabe se o Satanás é pior do que ela ou era pior do que o Satanás. Então Deus matou aquela mulher porque ela matou os profetas, ela trouxe idolatria para dentro de Israel. Então espero que eu tenha conseguido passar um pouco assim para vocês entenderem. E, gente, vamos pesquisar, conhecer, estudar a Bíblia, tá? Então espero que vocês gostem, e no que eu puder atender vocês aqui, vocês podem me chamar, que eu trago aqui para vocês, tá? Então é isso aí, qualquer dúvida, vocês podem chamar. É muito bom você pesquisar, conhecer, sabe? Para você estar debaixo da direção de Deus. Então é isso aí. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijão.